Muito boa noite e bem-vindos à Hora do Jornal. Já não há prazos para a entrega da estrada circular de Maputo, porque a Maputo Sul não tem dinheiro para reassentar cerca de 500 famílias do troço que atravessa o bairro Luís Cabral. A chamada secção 6 é a última etapa do projeto da estrada circular de Maputo e compreende o troço que liga a Praça 16 de Junho à estrada nacional número 4, atravessando parte do bairro Luís Cabral. Para a continuação das obras, é preciso retirar cerca de 500 famílias e, neste momento, a empresa Maputo Sul, gestora do projeto, diz não ter dinheiro para proceder ao reassentamento dessas famílias. Recebemos orientações superiores para procurarmos as soluções para isto e estamos a fazer as negociações necessárias para que os fundos estejam disponíveis. Há bastantes interessados. A dificuldade está ligada à proveniência deste grande investimento que está a ser feito. Lembrem-se que nós recebemos um empréstimo do Exim Bank da China, tem uma série de condições que têm que ser analisadas e respeitadas, e as aprovações não vêm só do lado do nosso governo, vêm também de quem nos concedeu este financiamento, porque ele aceitou condições especiais dando este empréstimo a um país, não a uma entidade privada. À luz do contrato de financiamento para esta obra, por parte do Exim Bank da China, o empreiteiro não se responsabiliza pela remoção de infraestruturas e o reassentamento da população abrangida, cabendo essa responsabilidade ao governo moçambicano. Por outro lado, as obras no nó de Tchumene continuam paralisadas e, mais uma vez, a dificuldade vem da TRAC, empresa concessionária da Estrada Nacional número 4. Estou a falar da necessidade de aprovação de um elemento técnico. Para quem vem de Ressano Garcia e tem que entrar na circular, temos que fazer uma rampa nova, paralela, digamos assim, à ponte existente sobre o rio Matola. E como esta é uma estrada que está concessionada a uma entidade estrangeira, há uma série de regras regionais que nós temos que obedecer, submetemos o projeto para aprovação, vieram comentários, já foram resolvidos, voltamos a submeter em meados do ano passado e até agora ainda não há uma aprovação final. Com estes problemas, a Maputo Sul não tem data para a conclusão da circular de Maputo. No caso da estrada circular, ainda há estas indefinições. Dependendo de quando é que é aprovado o projeto que está a ser discutido neste momento com a componente sul-africana, é quando nós vamos saber qual é a data em que arrancamos. Não podemos fazer previsões sem termos este assunto resolvido. Dependendo de quando é que nós acertamos as negociações dos fundos para o reassentamento aqui na zona do bairro Luís Cabral, é quando começamos a planificar a execução da secção 6. No caso da estrada circular, neste momento não temos datas que possamos partilhar, estamos no exercício de tentar definir isto. Quanto à ponte Maputo-Catembe, o trabalho decorre normalmente, esperando-se que até princípio de maio esteja pronto a ser entregue. Foram neutralizados na cidade da Beira 3 homens que supostamente se dedicavam ao assalto de pessoas nas vias públicas e residências com recurso a katana. Os supostos assaltantes foram neutralizados no hospital, onde pretendiam receber tratamentos médicos depois de uma luta com vítimas das suas incursões. 4 indivíduos munidos de katanas tentaram assaltar na madrugada desta terça-feira 3 pessoas no bairro de Mataquane, na cidade da Beira, quando as vítimas saíam do terminal de autocarros rumo à sua residência cerca de 1 hora de madrugada. As vítimas ofereceram resistência e, na briga com os assaltantes, ambos ficaram feridos. Quando tiram katana, eu também não atrasei, eu lancei murro para um deles. Eu, quando peguei no chapéu dele, este chapéu, consegui arrancar esse chapéu para ver a cara dele. Ele fugiu. Eu peguei minha esposa, começamos a gritar socorro, socorro, socorro. As vítimas foram socorridas para o Hospital Central da Beira, depois de serem observados pelo médico, enquanto aguardavam pelas receitas médicas. Eis que os supostos assaltantes deram entrada no mesmo hospital feridos. Esta é outra vítima que também reconheceu os assaltantes. Ele contou que o assalto ocorreu na madrugada do passado domingo. Os supostos ladrões, eram 4 no total, arrombaram a porta da sua residência e no interior dela maltrataram os proprietários. Eles foram reconhecidos e imediatamente detidos pela polícia. Esse de rasta, esse que me abraçou, disse vamos aqui na escuridão.
Este de colete azul é esse que disse, ninguém se mexe. Passar um tempo, liguei para minha esposa, sabe que ela era ir para o serviço, liguei para eles, vem para aqui para você vir me ajudar, você identificar as pessoas são esses ou não. Ela chegou, logo que ela chegou, disse que reconheceu aquele moço que está aí no meio, um moço que cortou o cabelo do lado. Disse que esse moço aqui é que bateu com o katana. Os supostos assaltantes negam o envolvimento no crime e disseram que os ferimentos foram causados por um acidente no bairro da Manga, cerca das 22 horas desta segunda-feira. Eu, ao travar, foi quando a moto escorregou o pneu de trás. Quando escorregou, foi quando nós caímos. Nada, isso é mentira. Nunca esteve envolvido em casos de assalto a katana? Nada. Eu estou muito abatido porque eu estou aqui enquanto eu não fiz nada. Eu apenas sou um passageiro dele. Importa referir que um dos supostos assaltantes fugiu antes de ser detido pela polícia. Na parte exterior do posto policial, instalou-se uma confusão com as vítimas, seus familiares e amigos, a pretenderem fazer justiça imediatamente. A polícia teve de agir para evitar linchamentos e pediu socorro à esquadra mais próxima, que recolheu os supostos assaltantes para um local seguro. O comandante-geral da Polícia desafia os novos subinspetores da Polícia a não se envolverem em atos criminais durante o exercício das suas funções, sob o risco de expulsão, e que devem optar pela prontidão coletiva. O desafio surge no ato de patenteamento dos finalistas do 13º curso de licenciatura em Ciências Policiais. Depois de 4 anos de formação específica e adequada, sob o ponto de vista acadêmico, foram patenteados e promovidos à patente de subinspetor 111 estudantes do curso de licenciatura em Ciências Policiais pela ACIPOL, numa cerimônia dirigida pelo comandante-geral da PRM, Bernardino Rafael. Perante estes, Bernardino Rafael exigiu prontidão coletiva, abandono aos atos criminais e envolvimento em quadrilhas sob risco de serem expulsos da corporação. Desenvolva individualmente anticorpos que fortaleçam a prontidão coletiva contra práticas que mancham a imagem da corporação. O comandante-geral avançou ainda que os patenteados devem fazer valer os 4 anos de formação face à tendência atual do crime. A nossa corporação tem vindo a se debater com novas tendências criminais que requer mulheres e homens astutos, dotados de conhecimentos científicos à altura de contrariar esta realidade. A resposta dos visados veio do próprio reitor, José Mandra, que deu garantias de que tudo farão para não defraudar as expectativas. Ao abraçarem a nobre carreira policial, o fazem com responsabilidade de bem servir e com a aceitação de imensos desafios e sacrifícios que a profissão insere. A respectiva cerimônia de graduação dos 111 estudantes do 13º curso de licenciatura em Ciências Policiais tem lugar esta quarta-feira e será dirigida pelo Presidente da República e Comandante-em-Chefe das Forças de Defesa e Segurança, Filipe Nyusi. Mais de 5 toneladas de polone, salsicha e rachel, vindos da África do Sul, foram hoje incinerados em Maputo. São produtos retirados do mercado por suspeitas de contaminação pelo vírus da listeriose. A incineração aconteceu a mais de 10 quilómetros da cidade da Matola, numa ação liderada pela Inspeção Nacional de Atividades Económicas e que contou com a presença da direção da Shoprite e agentes da polícia. As 5,5 toneladas de derivados de frango, vindos da vizinha África do Sul, foram retirados de todas as lojas Shoprite da zona sul do país, isto é, cidade e província de Maputo, Gaza e Inhambane. A Inspeção Nacional de Atividades Económicas diz que a Shoprite foi uma das primeiras lojas a retirar das suas prateleiras o polone, a salsicha e o rachel com problemas. Mas a INAI vai continuar a retirar os produtos do mercado. Estamos neste momento a cativar, porque temos aquilo que nós chamamos de contentores, as barracas, vulgarmente conhecidas. Então estamos a cativar e vamos também programar um dia para a sua incineração. Entretanto, a Shoprite lamenta-se pelos prejuízos que chegam a totalizar pouco mais de 6,5 milhões de meticais.
e explica que está a fazer tudo para reaver a verba junto do fornecedor sul-africano. É um problema continental, está em todo o país africano onde o produto foi. Então é difícil dizer se vamos conseguir tal fato, a recuperação de tal valor. A proibição da venda de derivados de frango das empresas Enterprise e Rainbow Chicken surge na sequência do surto de listeriose que já matou 180 pessoas na vizinha África do Sul. O presidente da República, Filipe Nyusi, considera que a corrupção é um dos males que tem vindo a afetar o ambiente de negócios no país. Nyusi diz que, no entanto, o seu governo continuará a promover o diálogo e reformas para melhorar a atuação do setor privado. O presidente falava na noite de ontem, durante o jantar de gala, da 15ª Conferência Anual do Setor Privado. Nós faremos a nossa parte. Este é o compromisso assumido pelo presidente da República, Filipe Nyusi, no jantar de gala oferecido pela Confederação das Associações Econômicas de Moçambique, no âmbito da 15ª Conferência Anual do Setor Privado, realizado esta segunda-feira em Maputo. Diante de empresários, governantes, membros do corpo diplomático e outras personalidades, Filipe Nyusi reassumiu, em nome do governo que dirige, o compromisso de apoiar o setor privado a fazer negócios através da implementação de reformas que visam alavancar pequenas e médias empresas. O convite para este jantar é outra oportunidade para eu reiterar a minha convicção perante a todos os representantes do setor empresarial privado e enfatizar o compromisso do meu governo de desenvolver relações de apoio com o setor privado com base em uma parceria genuína e dinâmica. O chefe de Estado falou ainda das reformas em curso que visam incentivar a formalização das atividades econômicas. Nyusi diz, no entanto, que o relatório Doing Business, produzido pelo Banco Mundial, deve servir de desafio que motiva a introdução de reformas arrojadas no país. Apesar de melhorias em alguns indicadores sobre a facilidade de fazer negócios, estamos cientes de que ainda temos muitos desafios. Não conformado com a avaliação do país nas agências de avaliação do desempenho socioeconômico e financeiro, o nosso país desencadeou o processo de revisão do Código Comercial. O Código Comercial é um instrumento jurídico que regula a atividade empresarial para adequá-la à atualidade socioeconômica do país. Com esta revisão, pretendemos igualmente incentivar os comerciantes informais a formalizarem a sua atividade econômica. Minhas senhoras e meus senhores, a última publicação do Doing Business não pode deixar-nos resignados, impotentes e a lamentar de braços cruzados só porque baixamos um degrau. Pelo contrário, os resultados do Doing Business devem deixar-nos desafiados e mais inconformados para introduzirmos reformas mais arrojadas, para darmos a volta por cima, de modo a contribuirmos para o crescimento da nossa economia. A preocupação não deve ser simplesmente ou apenas ocupar posições cimeiras. Deve ser, sim, a de criar bases sólidas e fortes para o crescimento do setor empresarial através de métodos capazes de corrigir e reverter a situação. Como governo, não iremos declarar trégua até que consigamos remover o último obstáculo ao florescimento de negócios em Moçambique. Para os problemas que ainda minam o ambiente de negócios no país, como, por exemplo, a corrupção, o presidente da República apresenta algumas soluções. Sabemos que a deficiente infraestrutura de transporte e de energia, o excessivo burocratismo, a inflexibilidade de algumas leis e regulamentos ou o custo do dinheiro são alguns dos constrangimentos que imperam a melhoria do ambiente de negócio. Por isso, apresenta-se como solução a intensificação de medidas e introdução corajosa de reformas. Estimados empresários, entre os vários obstáculos que afetam o bom ambiente de negócio em Moçambique, julgamos haver necessidade de incluirmos na lista das ações prioritárias a desenvolver a luta tenaz contra práticas que configuram a corrupção.
Onde reina a corrupção, o negócio torna-se oneroso, surge o desrespeito ao produtor e trava o desenvolvimento. Reconhecemos que por muitas reformas institucionais, por muitas revisões de leis ou códigos que possam fazer, de nada valerá se a prática de corrupção prevalecer e estiver enraizada nos esquemas obscuros de fazer negócios. Pior ainda será se ninguém assumir que a prática deste mal existe. Já que os parceiros de cooperação suspenderam o apoio direto ao orçamento do Estado, com a descoberta das dívidas ocultas, NUS aponta como maior solução o aumento da produção e produtividade através da diversificação da economia. Na componente fiscal, as medidas levadas a cabo têm em vista a consolidação orçamental, reforço de transparência e melhoria da boa governação. O rigor na coleta de receitas públicas torna-se ainda mais importante num contexto de suspensão do apoio externo ao orçamento do Estado. Na verdade, a maior solução podemos encontrar ao nível do aumento da produção, da produtividade e competitividade para gerarmos mais receitas fiscais, mais empregos e renda para as famílias moçambicanas. A nossa premissa básica é que o país deve produzir, deve diversificar atividades econômicas, deve transformar e deve consumir e exportar mais. O presidente diz ainda que trabalhos estão em curso com vista ao pagamento das dívidas que o Estado tem com os seus credores. Por parte do Governo, no que respeita aos fornecedores de bens e serviços ao Estado, estamos já no processo de verificação da existência das dívidas e respectiva validação legal para iniciar a negociação com os credores e posterior pagamento. Ao mesmo tempo, como vos foi informado, estamos a trabalhar na reestruturação de algumas empresas do Estado. Temos estado a introduzir reformas para criar mais comodidade ao contribuinte, através de simplificação da legislação e dos procedimentos para o cumprimento das obrigações fiscais, e introdução de plataformas informáticas que facilitam o pagamento e a gestão do contribuinte e a criação de postos de cobrança cada vez mais próximos do sujeito passivo. Ainda na gala, a CTA ofereceu uma recordação ao chefe de Estado pelos esforços que tem vindo a desenvolver para a melhoria do ambiente de negócios no país. A Confederação das Associações Econômicas premiou igualmente algumas individualidades ligadas ao setor privado. Na categoria de promotor de associativismo, foi galardoado Salim Abdullah, um dos primeiros quadros da CTA a desenvolver os termos de referência daquela organização. Na categoria promoção de investimentos, foi premiado Mohamed Rafik Yusuf. Na categoria promoção de investimentos, foi premiado Mohamed Rafik Yusuf pelo seu trabalho no Centro de Promoção de Investimentos. A Associação de Bancos chamou a si a premiação de melhor associação. Já o empresário Rogério Manuel foi premiado pelo trabalho que desenvolveu como antigo presidente da CTA. O Estado deve melhorar a forma de gestão corporativa das empresas públicas como forma de rentabilizá-las. A transparência e prestação de contas são aspectos que devem ser salvaguardados pelo Estado. Este posicionamento foi defendido por Henry Fortin, especialista em empresas públicas. Fazer negócios foi o primeiro tema de debate da 15ª Conferência Anual do Setor Privado. O painel discutiu formas de melhorar as reformas, ambiente de negócios e o papel do Estado na economia. O especialista em empresas públicas do Grupo do Banco Mundial diz que as empresas públicas devem adotar a gestão corporativa e reforçar a transparência. Porque o Estado em si tem que ter uma prestação de conta sobre o Estado, a situação do setor de empresas públicas e sobre as políticas que o Estado põe em prática para gerenciar essa carteira. Então, tudo isso requer de um esforço de reforma ao largo tempo, que involucra um investimento no tempo. Por favor, a próxima diapositiva.
As empresas estatais são reformáveis, mas requer de um esforço forte de investimento em capacidade. Moçambique ocupa a posição 138 no ranking do Doing Business. António Fernando diz que o setor público e privado deve olhar os indicadores como oportunidades. Estamos a falar de oportunidades que temos para corrigir ou melhorar a situação que existe. Por isso, a primeira oportunidade será pegar nesse relatório, que digamos que é gratuito e anual, e ver as medidas que podem ser tomadas para a nossa realidade. O conselheiro do Banco Mundial diz que não se deve ter medo de fazer reformas, mesmo que existam pessoas descontentes com o processo. Mas é uma oportunidade que nós temos para ter a coragem de enfrentar situações difíceis. Se calhar teremos de chamar todos os elementos para uma reunião. Alguns vão faltar, não vão querer participar. Mas, portanto, aí estará a coragem do nosso ato. António Fernando anunciou que o próximo relatório do Banco Mundial será divulgado no dia 31 de outubro deste ano. A legislação sobre terras deve ser revista para flexibilizar o acesso a este importante recurso de produção. A posição foi defendida no debate sobre uso da terra. O segundo painel discutiu as reformas para melhorar o acesso à terra, bem como tornar este recurso como um ativo que facilita o financiamento. O administrador do grupo, João Ferreira dos Santos, defendeu que é preciso capitalizar a terra e lembrou que a agricultura não é uma atividade filantrópica, mas sim comercial. E neste cenário de descapitalização, os nossos produtores, que capital é que têm? Eu acho que tem dois tipos de capital. A mão de obra, que o usam amplamente, e ainda bem que o usam, porque está disponível, tem que ser usado, é um fator de competitividade muito grande. E depois têm uma outra forma de capital, que é a terra. E a terra é sua. E a terra está a ser comercializada nas zonas rurais, à margem do sistema formal, mas está a ser comercializada. Agora, não queremos nem privatização, nem especulação, e penso que o grande desafio é garantir que a terra se mantém na comunidade. Já Ian Rosé, consultor de terras, defendeu que a terra deve ser alocada a quem tem capital e conhecimento para tornar este recurso mais produtivo. No futuro, de que forma mais eficiente podemos garantir que as pessoas usem a terra de forma mais produtiva? O mercado tem que ser eficiente por si só, ao invés do governo ser aquele que faz esse trabalho muito difícil de ir fiscalizar quem não a usa. E porque é da terra que se produz alimentos, a nutricionista Cátia Dias lembrou aos empresários que um trabalhador mal nutrido será pouco produtivo. Por isso, é preciso mudar o paradigma. Ao invés de alimentar, é preciso nutrir as pessoas. Um cidadão que não está bem nutrido nunca será um trabalhador produtivo, não na sua capacidade com que ele nasceu. Não só. O setor privado sabe que tem dois interfaces muito importantes. Um é a sua força de trabalho, o outro é os seus consumidores. Se o seu consumidor também é um consumidor menos saudável, isto significa que, efetivamente, ele vai consumir menos, vai consumir durante menos tempo, vai ser menos produtivo e, portanto, o vosso mercado não vai crescer. O advogado José Caldeira juntou-se ao debate para defender que, sem uma legislação de terras muito clara e que limite a burocracia e a corrupção, será difícil desenvolver Moçambique. Hoje todos nós sabemos que se compra e vende terra em todo lado. As pessoas agora abertamente dizem que compraram um talhão e venderam um talhão. E, portanto, é preciso encarar com muita seriedade. Algumas pistas foram aqui lançadas. Há vários projetos, há várias propostas para, sem agarrar, sem atacar aquilo que ainda é tabu, que é a privatização da terra, portanto, sem precisar de fazer emendas constitucionais, é possível fazer uma legislação de terras que seja favorável ao investimento. O governo já anunciou que vai rever a política e a legislação sobre terras, passados 20 anos após a aprovação da Lei de Terras. Nos últimos 15 anos, o Estado só conseguiu arrecadar 0,6% do potencial das receitas de taxas de terra. Celso Correia diz que em Moçambique
são poucas as pessoas que pagam a taxa de terra. O ministro da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural acompanhou as críticas feitas ao setor de terras e não quis ficar indiferente ao debate sobre o setor que dirige. Estamos a andar ao mesmo passo. Celso Correia pediu o microfone para dizer que não faz sentido o discurso de que há dificuldades de acesso à terra para produzir em Moçambique. E para reforçar a sua posição, o ministro apresentou os dados sobre atribuição de parcelas. Nos últimos 10 anos, nós demos, em média, 1 milhão de hectares para efeitos produtivos, em particular para a agricultura. E se nós formos a ver efetivamente o que foi feito com a terra, chegaremos a uma conclusão rápida. De facto, existe uma ação de acumulação de terra para outros fins, ou então incapacidade até de desenvolver esta terra, que é compreensível na situação económica que o país encontra-se. Celso Correia aproveitou a maior concentração de empresários na sala para criticar a falta de pagamento das taxas de ocupação de terra. O Estado moçambicano só conseguiu arrecadar nos últimos 15 anos 0,6% do potencial de receita de taxas de terra. O que significa que em Moçambique não se paga taxa de terra. E este é um problema, porque é impossível, é insustentável alimentar um sistema de gestão de terra sem ser com base naquilo que são as receitas. Não podemos viver eternamente à base de financiamentos da USAID, do Banco Mundial, que nos ajudam, mas não pode ser a forma de viver, o modus vivendi do setor de terras. Nós temos que ter contribuição de quem usa a terra para a sua própria gestão. Aproveitava também para solicitar que regularizassem, se possível, durante este mês, este requisito de pagamento de taxas. Sobre a venda de terra, uma prática comum, mas proibida por lei, o ministro afirma ter conhecimento do fenómeno, mas diz que não é o principal problema do setor. Tenho a certeza que existe um mercado informal de doados, como existe mercado informal de tudo em Moçambique. Então não podemos nos chocar e transformar isto no maior problema nacional. Os problemas reais que nós temos hoje sobre a terra, provavelmente até nem a ociosidade. A ociosidade é um problema económico, porque não há produtividade. O problema de terra é que, em particular nas zonas mais infraestruturadas ou de terreno fértil ou então de serviços disponíveis como estrada, transporte, está nas grandes cidades. E aqui a disputa está muito grande. Celso Correia falou também do projeto Terra Segura e explicou que o mesmo visa não só conferir segurança de posse aos beneficiários de títulos, mas também permite ao Estado o registro das ocupações de terra. As taxas de juro aplicadas pelos bancos comerciais e as garantias por eles exigidas fazem com que grande parte das pequenas e médias empresas não tenham acesso ao crédito bancário. A criação de um fundo de garantia e os mercados de capitais são as soluções apresentadas para ajudar no financiamento a segmento empresarial. Os mecanismos de facilitação de financiamento ao setor privado foram tema de debate do terceiro painel da 15ª Conferência Anual do Setor Privado, CASP. As PME queixam-se das taxas de juros aplicadas pelos bancos comerciais e não possuem as garantias para conseguir o financiamento. A CTA sugere a criação de um fundo de garantia financeira. Tendo como uma dotação financeira inicial orçada em 20 milhões de dólares, dos quais 15 milhões de dólares seriam destinados a garantir até 70% do capital a mutuar pelos bancos, no caso das PMEs, e 90% do capital seria coberto para garantir projetos promovidos por pequenos produtores agrários, agricultores comerciais, microempresas e cadeias de valor de agroprocessamento. Os beneficiários deste fundo serão empresas com a situação contabilística e legal organizada. Isto possibilita mais e melhor crédito para as pequenas e médias empresas, permite a partilha de risco com bancos locais, implicando menor esforço de provisionamento em paridades e consumo de capital da banca comercial, proporciona um pressário bonificado, aumenta a rendibilidade dos negócios e melhora o clima de investimento privado. Por sua vez, o Banco Nacional de Investimentos sugere o financiamento através do mercado de capitais e capital de risco.
O capital de risco é extremamente importante porque permite à empresa aceder a um capital gratuito, porque aqui o investidor assume o risco, partilha o risco com os promotores do negócio, que significa que o promotor abre o capital, mas recebe recursos, tem um companheiro para partilhar o risco, no entanto não tem que reembolsar esse dinheiro na forma de empréstimo. O investimento por capital de risco permite que as pequenas e médias empresas tenham também acesso a um apoio na gestão dos empreendimentos. A certificação e a adequação das empresas aos padrões internacionais usados pelas multinacionais poderá abrir mais oportunidades às pequenas e médias empresas moçambicanas nos grandes projetos de petróleo e gás no país. O início dos projetos de exploração de gás natural no distrito de Palma, em Cabo Delgado, pelo consórcio liderado pela Eni, despertou interesse no setor privado nacional. O empresariado pergunta-se frequentemente como poderá tirar proveito destes projetos. Agility sugere que as empresas investam na agricultura, prestação de serviços, transportes e construção. Há uma mentalidade que precisamos no setor. Quando quisermos prestar, estamos a falar de 40, 50, 60 anos. O que estamos a fazer hoje é criar as bases. Os reais beneficiários do setor são as nossas crianças, nossos netos e as futuras gerações. A segunda coisa é que o petróleo e gás é apenas um dos setores. Através do petróleo e gás, o turismo pode crescer, a agricultura pode crescer, a educação que pode crescer. Precisam mecânicos, precisa-se canalizadores. Portanto, eu gostaria de encorajar-vos não se pensar apenas em petróleo e gás. Há muito mais do que isso. As empresas devem trabalhar de forma a terem padrões internacionais para terem a confiança das multinacionais. Dando mais tempo com as empresas locais moçambicanas, ajudá-los a desenvolverem a habilidade de competir no processo de concurso de várias formas, como qualidade, segurança, coisas do gênero. E outra coisa que levou muito tempo a fazer foi emitir concursos em português em vez de em inglês. A sul-africana Sasol mostrou disponibilidade de trabalhar com as empresas moçambicanas. É uma área em que nós gostaríamos de colaborar muito com a CTA. Nós queremos partilhar nisso, talvez partilha da base de dados com empresas locais, colaboração na área legislativa, mostrando alguns dos exemplos do que nós fazemos a nível internacional. Os investimentos no setor da energia, em particular na eletricidade, também foi ponto de debate. Alissa Cola, administrador da eletricidade de Moçambique, anunciou que neste ano a empresa vai lançar leilões para fornecimento de energia solar e que as empresas nacionais estão convidadas a participar. O Governo aprovou esta terça-feira o novo regulamento de ajudas de custo para os funcionários públicos. A medida, segundo a porta-voz do Conselho de Ministros, visa uniformizar e harmonizar a atribuição deste subsídio. Os mecanismos de atribuição de ajudas de custos passam a partir de agora a ser uniformizados na administração pública. O novo regulamento, para o efeito, foi aprovado esta terça-feira pelo Governo e, para além de determinar as entidades competentes para atribuir este subsídio, fixa limites de tempo e de distância para a atribuição do mesmo. Aquilo que o regulamento prevê é que deve-se abonar o funcionário ou o agente do Estado quando se desloca para uma distância igual ou superior a 40 km e a sua permanência seja igual ou superior a 8 horas. Ainda na sessão desta terça-feira, o Governo avaliou a situação da produção agrícola, tendo constatado que, além da lagarta do funil de milho, outras pragas ameaçam o país, que já corre o risco de comprometer cerca de 40% da sua produção. O Governo
diz ter já um plano que vai desde o treinamento dos camponeses até a compra de medicamentos. Este plano de ação, que inclui estas atividades a que me referi e outras aqui não mencionadas, está orçado em 168.601.250 meticais, dos quais estão disponíveis neste momento 22.355.900 meticais. O Governo continuará a mobilizar recursos para a implementação deste plano de ação. Na sessão desta terça-feira, o Governo apreciou também o Estatuto Orgânico das Administrações Regionais de Águas e outras matérias. Observamos uma breve pausa no Jornal da Noite. Voltamos já a seguir com mais notícias. Até já, espero por si. Retomamos as notícias no Jornal da Noite e vamos seguir de imediato a Nampula para olhar para os últimos acertos para a segunda volta das eleições intercalares. O Secretariado Técnico de Administração Eleitoral diz que os membros das mesas de voto e os respectivos kits de votação já se encontram nos locais e estão apenas à espera da hora para se iniciar a votação. Até às 16 horas desta terça-feira, o armazém de equipamento de votação estava completamente vazio. No local estavam apenas alguns técnicos a verificar os últimos aspectos do processo e alguns formandos que não foram contratados para membros das mesas de voto que aguardavam pela desistência de algum para substituírem. O STAI diz que todas as 410 assembleias de voto já receberam seus kits e o pessoal já está posicionado no local. Está tudo a posto. Terminamos agora com a alocação dos membros de mesa aos seus postos de votação, no sentido de até amanhã, 2 horas antes da abertura das assembleias de voto, estejam lá presentes nos seus locais. Então, nesse preciso momento, estamos a fazer o controle destes membros de mesa que submetemos aos seus postos. Em termos da logística, também está tudo a posto. Os subsídios dos membros das mesas de voto também já foram pagos. Foi pago o subsídio de lanche, já está cautelado. O subsídio também do trabalho que eles vão fazer. Então está tudo acautelado. Nesse preciso momento, a atenção está virada simplesmente na abertura pontual das assembleias de voto. Para esta eleição, de modo a evitar que eleitores não votem por não encontrar seu nome nos cadernos eleitorais, o STAI vai colocar técnicos com meios informáticos para ajudar os eleitores a identificar o local onde devem votar. Olhando para a eleição do 24 de janeiro, houveram alguns problemas, sim, ligado ao próprio membro de mesa que não tinha um domínio sobre a verificação dos cadernos. E de lá houve uma necessidade de submeterem a uma reciclagem para correção de alguns erros sobre como é que esses podiam verificar os cadernos. E também em cada ponto estará lá um técnico de informática com o seu dispositivo, banco de base de dados, para aquele eleitor que tiver problemas de identificação do seu nome, então recorrer a este para ele acessar o seu banco de dados no sentido de indicar onde é que esse teria sido escrito. Espera-se que os mais de 290 mil eleitores inscritos compareçam esta quarta-feira às mesas de voto para eleger o edil de Nampula. Munícipes da cidade de Nampula dizem-se preparados para a segunda volta das eleições intercalares e prometem estar presentes às primeiras horas nas assembleias de voto nesta quarta-feira para exercerem o seu direito cívico. É já nesta quarta-feira que os residentes da cidade de Nampula voltam pela segunda vez às urnas para a escolha do presidente do município. Os eleitores dizem-se preparados e prometem estar presentes às primeiras horas nos locais de votação. A reflexão é ideal depois de uma campanha muito corrida, muito apertada. O momento de reflexão foi bom e preparado para a votação. O meu estado de espírito está saudável. Eu penso que vai ser positivo, uma vez que é a segunda volta, já tivemos a primeira volta, e a segunda volta não vai ser diferente. E eu vou votar, vou cumprir o meu dever cívico. Quando faltam menos de 24 horas, os apelos convergem para a afluência às assembleias de voto.
Eu estarei lá logo cedo para marcar a presença. Hoje as mulheres, amanhã temos que preparar o mata-bicho hoje, deixar para as nossas crianças, todo aquele que tem direito ao voto tem que ir ao voto. Temos que ir à massa. Estou já a votação, né? Para garantir o futuro da nossa cidade. E apelo aos munícipes para que amanhã fluam em massa para exercer o seu direito de voto. Tá? Sim, sim. Sairmos todos em conjunto para irmos escolher nosso presidente para o maior nossa cidade ficar limpa. Nesta segunda volta da eleição intercalar para a escolha do presidente do município, concorrem apenas 2 candidatos. No terreno, a nossa equipa de reportagem confirmou que os kits e o pessoal já está posicionado. Os membros das mesas de voto aproveitaram para pedir aos eleitores para fluírem em massa para a votação. E para confirmar a informação do Secretariado Técnico da Administração Eleitoral, visitamos algumas assembleias de voto. E esta, localizada na Escola Primária de Belenenses, aqui nos arredores de Nampula, encontramos os membros das mesas de voto já posicionados aqui na escola e à espera apenas do dia de amanhã para iniciarem com o processo de votação. No interior desta sala estão todos os kits que serão usados nesta quarta-feira. 2 horas antes do início de votação, os membros das mesas irão levantar o seu material e dirigirem-se para a sua sala. E aqui há também um forte contingente policial a garantir a segurança do equipamento. Vamos fazer o nosso máximo amanhã, até às 5 vamos começar com o serviço. Vamos dormir aqui? Sim, vamos dormir aqui, sim. Okay. Sim. Para que logo amanhã às 5 horas? Logo amanhã às 5 arranca com o serviço. Temos subsídio, já temos equipamentos, tudo, todo o material completo, tudo. Só estamos à espera da hora, que é o amanhã e o dia. Daqui partimos para o centro da cidade. Nesta assembleia, que conta com 8 mesas de voto, o equipamento e o pessoal já estava posicionado no local, pronto para iniciar a votação. Os mesmos garantiram que vão passar a noite aqui para que logo às primeiras horas abram as urnas sem atraso. Já temos o material aí. Só estamos à espera do dia amanhã começarmos com o trabalho. Todo o material que nós precisamos tem. Vocês vão pernoitar aqui? Como? Vão pernoitar aqui, vão dormir aqui? Sim, vamos. Os membros das mesas de voto pediram aos eleitores a honrarem o seu esforço e irem em massa votar. Estamos a pedir para eles aparecerem, esse que está aqui na cidade, estamos a pedir para poder aparecer, para poder exercer seu voto, né? Pouco barulho, bem organizados, para todos trabalharmos bem. Dizer que venham, não fiquem em casa, venham, que nós estamos aqui para poder fazer eles votarem, sem confusão. Estaremos prontos para atendê-los todos. Simplesmente exortar aos eleitores para virem em massa. É só para virem em massa, né? E não fazerem como a primeira vez, e que essa vez esteja tudo conforme o desejado. Para esta segunda volta, aparentemente o processo está muito bem organizado. Mesmo se fosse para abrir as assembleias de voto daqui a 1 hora, o STAI poderia estar em condições de iniciar a votação. Agora, resta apenas aos eleitores valorizar este esforço dos órgãos eleitorais, mas também dos membros das mesas de voto que vão pernoitar aqui nas assembleias de voto para permitir que logo às 7 horas as assembleias de voto abram para poderem exercerem o seu direito cívico. Francisco Mandate, Pedro Wamba, Press TV. A polícia em Nampula assegura estar preparada para manter a ordem, segurança e tranquilidade pública durante o sufrágio eleitoral da quarta-feira. A PRM apela aos partidos políticos a manterem o ambiente de civismo, respeito e disciplina demonstrado durante a campanha eleitoral. De prontidão da Polícia Alto, queremos reiterar o nosso apelo aos munícipes da província de Nampula, aos simpatizantes dos partidos envolvidos nesta segunda volta, para que continuem com este ambiente de civismo, para que continuem com esse ambiente de ordem, para que o culminar deste processo, que é no dia 14, no dia de votação, o processo decorra sem sobressaltos, assim como decorreu na primeira volta. Voltamos a reiterar o nosso apelo a todos os munícipes que, assim que efetuarem o seu direito ao voto, dirijam-se às suas residências para acompanhar, portanto, o processo de voto a partir das rádios, a partir das televisões, e que as instâncias competentes, credenciadas para o controle do processo de voto, irão fazer o seu trabalho e irão garantir que este processo decorra sem nenhum sobressalto. Nampula, a poucas horas da votação para a segunda volta das intercalares.
Olhamos de seguida a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas no país e vamos começar por olhar pela cidade de Maputo, que poderá ter uma máxima de 36 graus Celsius, mínima de 22, a previsão de 32 de máxima para Xai-Xai, 21 de mínima, para Inhambane espera-se também uma máxima de 32 graus Celsius, uma mínima de 24 graus. Beira poderá ter máximas de 31, mínima de 25, 28 de máxima para Chimoio, 18 de mínima, para Quelimane a previsão de 32 de máxima, 25 de mínima, Tete poderá ter uma máxima de 32 graus Celsius, mínima de 25 graus. Mais a norte do país, Nampula com a previsão de 30 de máxima, 23 de mínima, 30 de máxima também para Pemba, mínima de 24, e Lixinga vai estar fresquinha com uma máxima de 25, mínima de 17 graus.